Acalmando a nossa mente, o nosso coração, nos concentrando neste ambiente de paz, de amor, de harmonia, nos despreocupando com as nossas coisas do nosso dia a dia, as coisas que muitas vezes interferem em nosso lado emocional e espiritual. E vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, mentalizando a sua figura de braços abertos para nós, nos concentrando na nossa respiração e mantendo uma posição relaxada, para que assim possamos receber toda a energia que desce dos céus para nós neste momento, e que a nossa comunhão com a espiritualidade maior esteja totalmente conectada. Vamos abrir o nosso coração, expressando todo o sentimento de amor que nele possuímos, para que a nossa oração seja de grande extensão, de grande expansão desse sentimento que envolverá a todos nós e a todas as nossos participantes invisíveis que aqui estão conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então a gente vai falar sobre esse tema, depressão, que é algo muito meio que comum no meio de nós todos, encarnados, né? Acho que também lá do outro plano, no desencarnado também tem, porque quem tem depressão e vai para lá continua se não aceitar tratamento, né? Mas vamos falar de nós aqui vivos. E com essa pandemia, então, a coisa tende a piorar, né? Como a gente vai ver aqui. Então, vamos entender o que é depressão. Depressão, palavra derivada do latim, que quer dizer abatido ou aterrado. Palavra feia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. Atualmente, quase 5% da população do globo, veja, olha a quantidade, 30 milhões de indivíduos convive com essa doença, porque é considerada uma doença, e suas repercussões no cotidiano. É muita gente, né? E no nosso país. Quase 10% dos brasileiros, há fontes que falam entre 25%, tá? Eu quis ficar com essa 10 porque eu acho que 25 é muita coisa de brasileiros com depressão, né? Manifestam os sintomas que se dividem entre os ataques de pânico, as fobias
os transtornos obsessivos compulsivos, o estresse pós-traumático e a ansiedade generalizada. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus e os números de pacientes com essas doenças aumentou muito por conta do isolamento social, problemas financeiros, perda de emprego, isolamento das pessoas queridas, o medo e a incerteza do futuro, medo da contaminação, notícias de tragédias, e foram catalisadores para os sintomas ansiosos e depressivos, né? Pessoas que ficavam muito ligados na mídia, que toda hora anunciando o número de mortos, número de contaminados, gerou uma ansiedade tremenda em muita gente. E depois da ansiedade pode vir a depressão, né? Entendendo a depressão. Depressão não é frescura. Alguém de vocês já ouviu falar isso? Que, né? Nossa, fulano tá com depressão. Ai, frescura, né? Ai, falta de fé, preguiça. Fazer esse tipo de comentário não só desrespeita alguém que está sofrendo, como também reforça a baixa autoestima de quem está passando por isso, porque a gente está mal, alguém vem e não dá uma palavra de conforto, de carinho, de compreensão, a gente fica pior ainda, seja lá qual o sintoma que a gente esteja tendo, né? Imagina numa depressão, que a gente vai ver aqui o quanto é séria essa doença. E ela já está catalogada no Código Internacional de Doença 10, no F33, porque é uma doença que afeta negativamente a forma como a gente se sente, pensa e vive. Então, ela já é considerada uma doença e reconhecida por médicos psiquiatras, principalmente, né? Só o INSS que não está reconhecendo, viu? Porque eu trabalho com empresas e às vezes eu recebo, que eu sou psicóloga para quem não me conhece, meu nome é Zeli e sou trabalhadora aqui do Lar Cristão, e no meu trabalho profissional a gente recebe muitas pessoas que estão vindo de retorno ao trabalho por conta da depressão, e muitas vezes essa pessoa está sem receber o benefício do INSS. Porque ele, muitas vezes, o perito não reconhece como doença, acho que está naquela ideia lá da frescura, né? E aí acaba não reconhecendo o benefício da pessoa, e às vezes ela já está meses, anos, sem poder trabalhar por conta da depressão, e aí fica mais deprimida ainda, né? Porque não tem nem o benefício que é para se sustentar, às vezes sustentar a família, né? Então a gente tem que dar um apto para ele voltar para o trabalho, mesmo que não esteja muito bem. Na empresa que eu trabalhei anteriormente, que eu me aposentei, eu converso com meu colega psicólogo lá e falo para ele: olha, dá um jeitinho com essa pessoa aí, porque eu estou dando apto para ela, ela não está bem, então não vai poder continuar na função que estava, que é a ferrovia, né, CPTM. E muitas vezes a pessoa era de bilheteria, como é que vai ter contato com aquele público, assim, bonzinho, que eles enfrentam lá? Porque as pessoas, os usuários, na sua maioria, é muito mal educado, xinga o bilheteiro, fala um monte de coisa, xinga a mãe dele, sabe? Então, o coitado, com o tempo, pode desenvolver realmente uma doença ocupacional, a depressão. E aí acaba sofrendo. E aí como é que ela está mal e vai voltar para o trabalho? É complicado, né? Então a gente procura dar um jeitinho lá para ele ficar um tempo em recuperação no trabalho, para ele poder receber o salário, porque senão fica muito complicado, né? Para a pessoa superar essa doença e sem receber é complicado. É uma coisa que eu já alerto para vocês. A gente vendo esses sintomas, muitas vezes a gente fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então, quando a gente se depara com o conhecimento de uma coisa nova, principalmente sintomas de doenças, às vezes fala: eu tenho isso, será que eu sou deprimida? Não pensem nisso, tá? Se vocês não tiverem realmente a depressão, não é sinal que tem, porque a não ser que tenha muitos dos sintomas ou todos eles.
porque é comum a gente reconhecer num quadro de sintomas de alguma doença, a gente achar que tem aquela doença. E aí a gente pode ficar com obsessões pensando que tem aquela doença. Então isso aqui não é para achar que tem depressão. Se a pessoa tem alguns sintomas que está incomodando muito, que está atrapalhando a vida dela, aí é bom procurar um médico, porque o médico é que vai ter condições de dizer se realmente a pessoa está com aquela doença ou não, tá bom? Então, aqui nós temos falta de prazer e vontade para realizar as atividades que antes causavam satisfação, insônia, dificuldades para pegar no sono ou vários acordares noturnos, que pode acontecer da pessoa querer ficar o dia todo na cama. Porque se você não tem uma boa noite de sono, no dia seguinte para levantar é o ó, né? Dá um trabalho daqueles. Alterações no apetite. Pode-se tanto comer de menos, como também comer compulsivamente, comer demais, né? Baixa autoestima, sentir-se sem valor, como se fosse um peso para o mundo, choro fácil e frequente, pensamentos suicidas. E para realizar o diagnóstico de depressão, é preciso que esses sintomas durem pelo menos 2 semanas, e a persistência desses sintomas é o principal entre a diferença entre tristeza e depressão, tá? E nós vamos ver o que é tristeza também. Então, a depressão ainda, do ponto de vista cerebral, podemos ficar deprimidos quando o corpo para de produzir os neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que são substâncias responsáveis por transmitir os sentimentos de alegria e bem-estar, tá? Na outra palestra que eu fiz aqui na segunda-feira sobre dependência química, eu apresentei um estudo da Universidade Federal de São Paulo, que fica ali perto do Hospital São Paulo, que eles mostraram que pessoas que têm uma crença religiosa, que faz as suas orações diariamente, se engaja naquela sociedade, naquela instituição, e ela tem sempre esse lado de crenças amorosas ligadas ao Pai Criador, ela está mais isenta de ter esses tipos de sofrimentos, tá? Então isso é muito importante e que gera essas secreções aqui, a serotonina e noradrenalina. Existe até na internet muitas experiências mostrando a pessoa que tem grupos, né, que eles fizeram, grupos de oração, que dava para ver no cérebro, através de máquinas, o cérebro sendo iluminado pela oração. É interessante. Então, esse desequilíbrio bioquímico do cérebro é o que faz você se sentir sempre desanimado e triste. Dessa forma, a tristeza e a infelicidade estimula outras reações fisiológicas no nosso corpo. E agora vamos fazer uma diferenciação entre tristeza, ansiedade e depressão. Tristeza é uma reação natural a situações difíceis. Além disso, sentir tristeza é saudável. Então, todo mundo pode e deve sentir tristeza, né? Nos sentimos tristes diante de uma perda, de uma doença, separação, mudança de emprego ou mudança de fase de vida. Já a depressão é uma doença onde a tristeza pode ser um de seus efeitos e vem sempre acompanhada por outros sintomas, já que citamos lá atrás. Devemos, portanto, ficar atentos aos sentimentos de tristeza, até porque ele pode vir acompanhado de outros sintomas. A ansiedade. Nessa pandemia, a ansiedade foi a 1000. Para quem já tinha um pouquinho, aumentou muito, né? Então, a ansiedade, em termo geral, usado para caracterizar distúrbios que causam angústia, medo, apreensão, nervosismo e preocupação, é uma reação natural a algumas situações da vida,
como uma entrevista de emprego ou na véspera de exames de saúde, e coloquemos aqui também da pandemia, né? Porque toda hora a gente ouvindo, assim, no nosso meio que a gente convive, ai, fulano morreu, né? Pessoas às vezes aparentemente saudáveis e que de repente pegou o vírus e se foi, deixou bastante gente com muita ansiedade, né? O problema passa a ser quando esses sentimentos são vivenciados de forma muito intensa e com muita frequência, e isso vai comprometer a qualidade de vida e a saúde emocional, tá? Sinais que podem ajudar a identificar a depressão. Reação apropriada versus reações extremas. O sentimento de tristeza vem de uma reação apropriada a um evento, e este sentimento não dura mais do que horas ou dias. Já na depressão, as reações aos eventos são extremas. Ou seja, a pessoa tem a sensação de que as coisas não irão melhorar e o mal-estar não vai passar. Nesse caso, esse sentimento ruim pode durar meses ou até mesmo anos, mesmo quando as coisas que o causaram já passaram ou foram resolvidas. Outro sintoma, prazer versus sentimento de vazio. Quando a pessoa está triste, se sente sem vontade, seus sentimentos tendem a mudar durante o dia. Mas na depressiva, ela se sente vazia a maior parte do tempo, com a sensação de que sua vida está perdendo sentido. Por isso, passa a não conseguir fazer as coisas do dia a dia e deixa de sentir prazer e vontade de viver como antes. Isso é um perigo, né? Vitalidade versus exaustão. A tristeza não impede que uma pessoa continue seguindo com a sua rotina. Por exemplo, ela trabalha, não deixa de conversar com amigos e segue com seus planos no dia a dia. No entanto, a depressão faz com que a pessoa se afaste de amigos e familiares, fica isolada, sente dificuldade de fazer tarefas simples e cotidianas, por exemplo, lavar uma louça, né? No caso de uma dona de casa, uma pessoa da casa, né? Que tem que fazer isso. Podendo até evoluir para um quadro mais grave, onde a pessoa não consegue mais fazer tarefa alguma. Isso porque a pessoa se sente cansada a maior parte do tempo, como se sua energia estivesse acabando. Além disso, é comum ter insônia ou sono excessivo, tensão muscular e compulsão alimentar, e a perda ou ganho de peso. Quem pode ter sintomas de depressão? Qualquer pessoa, né? Ninguém está isento, infelizmente, dessa doença. Esse quadro afeta pessoas de todas as idades, sem nenhuma distinção. Pobre, rico, mais ou menos, todo mundo está sujeito. No entanto, por fatores culturais, alguns homens sentem vergonha de admitir e procuram melhorar a qualquer custo. Principalmente se é um senhor que é responsável pela casa, pelas despesas da família, né? E ele começar a sentir depressão, ele vai resistir ao máximo, ele não quer se deixar abater por ela. Mas aí muitas vezes pode acontecer dele ir para um abuso de álcool, de outras drogas, ou até mesmo outros vícios, tá? Porque ele quer tentar superar isso. Pesquisas indicam que a morte por suicídio é 4 vezes maior para os homens do que para as mulheres. Setembro está dedicado ao suicídio, né? A campanha contra o suicídio. E a grande maioria dos suicídios é devido à depressão, que a pessoa não entende, começa a se sentir deprimida, se ela está no meio da família, a família só critica, não dá nenhum apoio, e chega um momento que ela acha que o melhor caminho é o suicídio. Infelizmente, está tendo muitos casos hoje em dia, né? Por isso até que foi criado esse Setembro Amarelo, para se fazer campanhas de conscientização sobre o suicídio, tá? As mulheres sofrem mais com depressão. Nós mulheres somos abençoadas. Todas as coisas vêm mais pra gente.
Os números apontam que as chances são 30% mais elevadas do que nos homens. Ô, homens, vocês são privilegiados. Isso porque a população feminina está mais exposta a eventos traumáticos, assim como mudanças hormonais, relacionamentos tóxicos. Esse relacionamento tóxico é aquele assim, você está casada com um cara que não te trata bem, que bate, que é violento, agressivo, se não bate é agressivo por palavras, enfim, não te trata como um ser humano, com respeito. Aí é melhor repensar nessa relação, né? Também tem o problema biológico e gravidez, né? Porque há muita mulher, muitas vezes assim, não quer uma gravidez e acaba acontecendo, uma gravidez indesejada. E, às vezes, também após o parto, ela tem a depressão pós-parto, que também é outro problema, né? Nos idosos, quem tem idoso em casa tem que ficar sempre atento, porque muitas vezes alguns sintomas que ele tem parece, né, que é normal da idade e às vezes pode ser causado pela depressão, como problemas de memória, dores, alucinações, né? A comunidade LGBT, que agora é LGBT, mas não sei quanto tem o alfabeto inteiro aí, diz que, né, para identificar as pessoas que têm outras orientações sexuais, elas têm um índice bem alto de depressão também, por conta da discriminação social, que esse é o que mais eles sofrem, abandono da família, que muitas vezes a família não compreende e abandona, não quer mais a pessoa perto, quer que saia de casa, né? Não quer ter nem contato, problemas com colegas de trabalho, de escola e outras situações que podem, né, fazer com que ele esteja muito discriminado e ele vai então para uma depressão. Crianças que sofrem traumas, que têm transtorno de atenção e hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, distúrbios de ansiedade, tendem a crescer e se tornar pessoas com maior chance de desenvolver a depressão. Adolescência, fase difícil por si só, né? Porque o adolescente é cobrado de muitos deveres, mas os direitos dele ainda é de criança. Então eles ficam naquela situação de eu sou, mas não sou, né? E aí, se a família não prestar atenção também, ela pode já estar entrando numa depressão, e isso é importante ver através dos sinais, né? Aquele jovem que não quer ter contato com os outros amigos, porque essa fase, o jovem gosta muito do grupo. O grupo para ele é tudo, né? Ele não gosta nem de ter muito contato com a família, muitas vezes. E aí, se ele não gosta desse contato com os seus iguais e está muito reprimido, só fica no quarto, embora hoje está meio que comum, né? O jovem gostar de ficar só no quarto por causa da internet e das redes sociais. Mas há os sintomas que a gente já relatou que, se estiver apresentando alguma daquelas coisas, é bom ficar bem atento, né? Essa doença, então, ela não tem uma causa específica, mas pode vir de uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Os principais fatores de risco da depressão fatores genéticos, ter uma família próxima com transtorno mental ou um transtorno de humor, né, que é o caso da hereditariedade, distúrbio de sono, quando a pessoa tem problemas crônicos de sono, e os especialistas não sabem se a falta de sono causa a depressão ou a depressão causa a falta do sono, né? Estresse também, né, é um fator que pode gerar a depressão. Circunstâncias da vida, mesmo eventos felizes. Às vezes, ter um bebê, conseguir um novo emprego, pode aumentar o risco de algumas pessoas desenvolverem um quadro de depressão. A perda de um emprego, divórcio, mudança de cidade, aposentadoria e até a morte de um ente querido também pode gerar um quadro depressivo, tá?
E eventos felizes. Por que que uma pessoa que está passando por uma boa situação vai ter estresse? Porque o estresse também é algo normal no nosso corpo, no nosso ser todo, né? Porque não é só o biológico, é o mental principalmente. Porque nós somos um ser assim muito ainda em desenvolvimento e às vezes um evento feliz pode gerar um estresse, mas o estresse ele tem a sua curva normal. Nessa curva normal a pessoa fica naquela ansiedade, naquela expectativa, até um pouco de angústia muitas vezes, né? E preocupação, mas depois passa, ela tende a voltar para o normal. Então ele dá uma subida, depois desce e fica estabilizado. No caso da depressão, não acontece isso. Ele fica naquele estado lá em cima, né? De ansiedade, de angústia, de tudo. O abuso de substâncias psicoativas, drogas, álcool, também podem levar a mudanças químicas no cérebro que contribuem para desenvolver a doença. A automedicação também pode resultar na depressão. Doenças crônicas como diabetes, artrite, dor crônica, doença cardíaca da tireoide, também são fatores para desenvolver a doença. No caso do álcool, principalmente, o álcool ele já é uma substância depressora, mas quando a gente bebe, a gente tem aquela sensação de euforia, de alegria, né? Só que, para o caso de uma pessoa que já está fazendo abuso do álcool, ela já começa a buscar mais ainda o álcool, porque logo depois que passa esses sintomas de euforia, ela desce, e desce muito. Ela vai para esses sintomas de depressão. Aí fica um círculo vicioso, porque ela bebe, passa o efeito, se sente deprimida, tem que beber de novo para sentir a mesma sensação. E aí é duro de tratar, mas também é possível, né? Tratamentos e terapias para a depressão. A depressão tem cura e quanto mais cedo, mais eficaz o tratamento. Geralmente o tratamento envolve a combinação de medicação e terapia. O psicólogo e o psiquiatra devem andar juntos no tratamento do problema, ou seja, o primeiro vai atacar as fobias, o psicólogo, e o segundo vai indicar a medicação adequada para acabar com os sintomas da depressão. Os tratamentos são complementares e demoram alguns meses, mas são fundamentais para a cura. Se alguém conhece uma pessoa que está nessa condição, saiba que é muito difícil, mas é possível ajudá-la buscando ser compreensivo, paciente e afetuoso. Essas, com certeza, serão as suas melhores armas. Caso a situação seja mais complicada, que o depressivo está dentro de casa, que você tem que lidar com ele sempre, aí, e não está conseguindo, né? É importante buscar a ajuda de um psicólogo, porque ele poderá te mostrar como se compreender melhor diante das adversidades e da novidade da situação. Porque muitas vezes um doente dentro de casa deixa toda a família doente, né? Porque às vezes uma mãe, um pai, por exemplo, quer ajudar o filho que está com problema e não sabe, não tem armas, não tem conhecimento nenhum. Fica deprimida também porque quer ajudar e não sabe como, né? Na visão espírita, como nós espíritas devemos compreender o que é a depressão? Entender a parte científica da doença, que é uma disfunção neuroquímica que requer tratamento médico, medicamentoso, psicoterapêutico e o espiritual, tá? Então, no espiritual, tomar passe magnético, assistir palestras espíritas e realizar o evangelho no lar. Entender que depressão não é obsessão, porque muitas vezes até trabalhadores que vai atender uma pessoa que está com depressão pode achar que ela está com obsessão, né? Então a obsessão pode vir depois que apresentou-se a depressão, porque o deprimido ele sempre está com pensamentos negativos, né?
E que na verdade é a causa que acabou atraindo os irmãozinhos sofredores que às vezes estão na mesma condição. Então é importante que a gente compreenda isso. Cuidados preventivos que podem ajudar no combate à depressão. Cuidar da saúde mental é investir na própria prevenção. Hoje em dia, nós temos que pensar na nossa saúde mental como hábito. A gente não tem hábito de escovar os dentes todos os dias, né? A gente não tem o hábito de tomar banho, de procurar se manter sempre numa aparência boa, cortar o cabelo, a mulherada fazer unha, né? Essas coisas que a gente gosta de ir no salão dar uma ajeitada no visual. A saúde mental é importantíssima para que a gente também se mantenha saudável. Então aqui estão algumas dicas. Alimentação, consumir muitas frutas, verduras, grãos integrais, peixes, azeites e laticínios de baixo teor de gordura. Isso aqui vale para todo mundo, principalmente para as idadezinhas mais experientes, como nós aqui. Uma boa noite de sono com o horário habitual para despertar, que auxilia o ciclo fisiológico e mantém o organismo saudável. Exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana. Meia hora de uma caminhada diária ou 3 vezes por semana já vai ajudar no nosso corpo, porque o exercício físico libera a serotonina e a noradrenalina no nosso organismo, que faz ter uma sensação de bem-estar. E ela é muito recomendada para os depressivos também, né? A forma, isso aqui é muito importante, a forma de encarar a vida, reservar alguns momentos para fazer o que lhe dá prazer e que mantém a cabeça ativa e o pensamento positivo. Ler um livro deitado numa rede, se for possível, ou deitado na cama, no sofá, seja onde for possível. Ouvir uma música boa, praticar yoga, meditação, terapias diversivas, que hoje tem uma gama de tipos de terapias importantes. Aprender coisas novas, cultivar um hobby ou viajar, um artesanato, né? É legal, cuidar de plantas é legal, né? Então são várias dicas para que a gente possa manter a nossa saúde mental, que é muito importante, né? Outro ponto que contribui para a proteção da saúde mental é desconstruir crenças, preconceitos e tabus. Quando a gente perceber que existe algum preconceito ainda em nós, por exemplo, do homossexualismo, né? Ainda, muitas vezes, temos esses preconceitos e isso, às vezes, o próprio homossexual tem esse preconceito. Eu já peguei em consultório muitos deles em conflitos enormes, por ele sentir que ele é diferente e não sabe o que fazer com isso, tá? Então, a gente tem que desconstruir esse preconceito, porque na Bíblia não tem caso de homossexual que é combatido, mas na Bíblia não fala nada, né? Porque naqueles tempos lá não se falava essas coisas. Isso começou a aparecer agora, porque nos tempos antigos existia, mas era muito camuflado, né? E as pessoas que tinham essa orientação sexual diferente, elas não se mostravam, conforme a sociedade e a cultura também, né? Então, conforme a cultura, Nossa Senhora, se aparecesse uma pessoa lá com os traquejos diferentes, né? E hoje, gente, a gente sabe que o espírito, ele reencarna tanto em corpo de homem como em corpo de mulher. Então, muitas vezes, o espírito veio muito tempo como um homem, aí reencarna como uma mulher, ele vai ter o quê? Aquelas tendências da mulher. E espírito mesmo não tem sexo, porque a gente reencarna em corpo de homem e de mulher até um certo ponto, que precisa reencarnar. Quando não precisamos mais reencarnar, que seremos espíritos puros, nós não vamos ter sexo, é espírito, é uma energia, né? E eu gosto muito de palestras no YouTube e tem o canal da doutora Mônica Medeiros,
É bem legal as palestras dela, e ela recebe o espírito de uma extraterrestre chamada, no meu jeito de falar, Sheliana. E esse espírito, ela fala que é já de um planeta bastante, muito mais evoluído que nós, Terra, e ela fala que lá as pessoas que têm um amor pelo outro, não tem distinção de sexo. Se eu gosto dela, por exemplo, e quero viver com ela, eu vou viver com ela e não tem problema nenhum. Sabe? Então, essa coisa de achar, né? Homossexual é pecado, né? Ter esse contato com outra pessoa. Porque nessa questão da sexualidade, o errado, o que traz muita, assim, não falando nem do lado espiritual, falando pelo lado biológico, psicológico nosso, a pessoa, seja hétero, seja o que for, bissexual, homossexual, se ela abusa desse impulso vital do ser, ela está causando um desequilíbrio para si própria, independente da sua orientação sexual, entendeu? Então, assim, independente se ela gosta muito, não gosta de um ser ou de outro, e se ela é uma pessoa promíscua, infelizmente, né, no meu ver, assim, muitos casais ditos modernos têm aquela coisa de querer se relacionar com outros casais, de fazer sempre aqueles eventos sexológicos lá. Isso tudo causa muito distúrbio a nível psicológico e espiritual. Então é isso que é o errado, tá? Então, essa desconstrução de crenças, preconceitos e tabus é uma coisa que quanto mais a gente ler, entender, compreender que as pessoas são diferentes, que muitas coisas que a gente achava que tinha que ser daquele jeito, porque a gente aprendeu na vida que era daquele jeito, a gente tem que falar, mas será que tem que ser desse jeito mesmo? Que nem a questão do machismo, né? Nós mulheres, desde que o mundo que a gente conhece existe, sempre permeado do machismo. Até na Bíblia, né, do jeito que foi escrita, está sempre a mulher lá para baixo e tal. Jesus já veio mostrar a diferença, que não tem essa coisa de ser homem e mulher, os dois estão no mesmo patamar. O que vai diferenciar são as nossas expressões, porque a mulher ela tem de ser mais afetuosa, mais carinhosa, até por conta da sua biologia, do seu jeito de ser, né? O homem é aquele ser mais ativo que tem que ir à guerra e tal, porque antigamente era isso que acontecia, né? Então as diferenças são de sensibilidades, mas não de sexo, né? O sexo, homem e mulher, tem que ser tudo igual mesmo, né? E graças a Deus a gente já está vivendo aqui numa sociedade que já está um pouquinho melhor com relação a isso, embora ainda tenha muitos casos, né, desse preconceito, desse modo de pensar e esse preconceito. Ter na família pessoas que nos dão apoio para que a gente possa se sentir fortalecido e prevenir um caso de depressão. A harmonia no lar, buscar conversas sadias. Se a gente tem a família que é unida, assim, na mesma crença religiosa, conversar a respeito, ou conversar sobre assuntos importantes, não deixar a televisão fazer parte do nosso dia a dia de modo integral, né? Tem gente que até deixa a televisão ligada o tempo inteiro e aí não tem conversa com os seus parentes. E é importante ter momentos de reflexão, ou se está assistindo um jornal, depois desligar a televisão, porque o recomendável pela Organização Mundial da Saúde é 30 minutos de TV todos os dias, não mais que isso, porque a gente acaba sofrendo interferências, porque tem as notícias ali, as mensagens subliminares que o nosso racional, o nosso consciente não sabe, não consegue ver, mas o nosso subconsciente está absorvendo, tá? Então é importante a gente pensar nisso. E olhar é difícil, né? Uma habilidade complexa de reconhecer as próprias emoções, falar a respeito delas.
Nossa, hoje eu acordei triste. Falar para alguém ou falar em voz alta para si mesmo, né? Nossa, por que será que eu acordei triste hoje, né? Então é muito importante a gente reconhecer os nossos próprios sentimentos. Outros pontos importantes, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, ele faz referência à melancolia, que o Espírito diz que nós, como já viemos de um lugar bom lá do mundo espiritual, a gente está aqui, muitas vezes a gente sente aquela tristeza, aquela melancolia, uma saudade de não sei o que, né? E isso pode causar depressão se a gente se deixar levar por esses sentimentos que estão vindo lá do nosso inconsciente. Então, o que temos que fazer? Acreditar, né, que nós estamos aqui por uma tarefa, que temos todos missões, não importa se é uma missão pequenininha junto à família, ou se é uma missão grande, tipo um político que vai desenvolver muitas tarefas aí junto à sociedade, mas sempre acreditar que temos também um Deus Pai, fonte criadora, porque a nossa vontade é sempre de transcender. Muitas vezes o ser humano que busca um prazer numa droga, no álcool demais, alguma coisa que é prejudicial, é porque no fundo ela não parou para ver os seus sentimentos e ela vai buscar esse tal prazer, essa vontade de transcender em algo não saudável, né? E que na verdade é uma coisa do nosso espírito, por conta às vezes até dessas lembranças inconscientes que abate de vez em quando na gente. Então, compreender que estamos aqui na Terra não é por acaso, todos nós pedimos para vir, para reparar os nossos erros e ser feliz, né? Buscando melhorar o nosso jeitão de ser, pensamentos positivos para suportar com força e coragem os desafios da vida, porque o pensamento positivo atrai coisas boas, energias positivas. Acreditar que após essa morte, a caminhada terrena, teremos essa felicidade plena, porque o espírito vai estar livre dessas coisas terrenas e ele vai compreender, ele vai ter uma expansão da sua consciência e vai ver que se ele cumpriu com vitória, teve êxito na sua jornada terrena, ele será feliz no outro plano, né? E principalmente isso aqui, atitude de amor para com o próximo. Esse próximo, familiares ou pessoas de fora, né? Buscando ajudar de todas as formas, porque a caridade, ela existe para ser praticada de todas as formas. Até você parar e chegar numa pessoa, tá passando, e falar, bom dia, tudo bem? Às vezes você nem ouve o que ela responde, né? Você já vai embora. E às vezes a pessoa está precisando falar sobre os problemas dela, né? Aí você para, dá um ombro amigo, dá alguma palavra confortadora, já pode ajudar aquela pessoa a sair daquele quadro que ela se encontra. Existe hoje em dia muitos sites, e eu achei interessante esse aqui da Johnson & Johnson, chama falarinspiravida.com.br. Lá eles abordam esse assunto do suicídio, do Setembro Amarelo, e tem junto com eles lá esses outros sites, Abrata, CDD, CVV, Vitalk, que são sites que falam a respeito. O CVV, não sei se vocês conhecem, é uma linha de ajuda. A pessoa que está deprimida, e em muitos casos que já está até querendo se matar, né? Ela pode ligar para lá e conversar com a pessoa que está do outro lado da linha, e essa pessoa vai ouvi-la, e com isso existem estatísticas mostrando o quanto que elas foram ajudadas por essa instituição que já existe há muito tempo, tá bom? Então é o fim, né? Acabou-se. Se vocês quiserem... ainda faltou esse outro aqui, desse José Carlos de Luca. Ele é um orador espírita, eu coloquei até aqui o site dele aqui. E ele é escritor também, tem muitos livros. E aí tem nesse livro
do capítulo Cura da Depressão, do livro Força Espiritual, tá? Então, livros espíritas é um antídoto maravilhoso para a gente evitar esses quadros de depressão. Que quando está no comecinho é mais fácil de cuidar. O problema é quando a coisa vai lá, né? Já está bem forte, daquele tipo que a pessoa já não quer mais sair da cama. Aí é complicado, né? Então, gente, muito obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe, que nos livre sempre das doenças através da nossa própria ação, de ser positivo sempre. E nós que estamos aqui na doutrina espírita, podemos, né? Temos essa condição de viver mais e melhor, com compreensão de todos esses problemas das nossas vidas e dos familiares e amigos que estão ao nosso redor. Porque a gente tem o conhecimento de várias coisas que levam o ser humano a isso tudo, né? E muitas vezes problemas emocionais são de vários tipos. E a gente precisa, então, estar atento a eles e se conectando com o nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré, para nos ajudar sempre. Então, temos já a fonte, basta a gente buscar e se banhar nela, que é de grande proveito para todos nós, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada.